Bom dia, sejam bem-vindos. Vou esperar o pessoal entrar. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Não tem problema, Carla. Quem tá inscrito lá na Semana Bom de Bico vai receber o link pra assistir depois. Então, fiquem tranquilos. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live. Essa live vai ser mais rapidinha. Na segunda-feira, a gente conversou um pouquinho sobre a questão do voo e da influência na saúde, né, e na felicidade das aves. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão do ambiente relacionado com a felicidade das aves. E na sexta-feira a gente tem a nossa última live do Esquenta Bom de Bico, que eu vou fazer um checklist do mínimo que a gente precisa para garantir a felicidade das nossas aves. Então sejam bem-vindos, lembrando que essa live não vai ficar salva aqui no Instagram, mas quem tiver inscrito na Semana Bom de Bico vai receber o link e o material de apoio, tá? Para se inscrever é só ir lá no link que tá na minha bio do Instagram, é gratuita a inscrição e aí você vai receber o link por e-mail e pelo WhatsApp, tá bom? Vamos lá então, deixa eu ver aqui meu checklist de coisas que a gente tem que falar hoje. Não esquece de dar um likezinho aqui nessa live pro pessoal conseguir assistir, porque vai para mais pessoas. E vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre como que o ambiente vai influenciar, né, na felicidade da ave. Então, como que a gente vai conseguir melhorar esse ambiente para que a gente tenha aves mais felizes. E claro que esse assunto é um assunto bem amplo e eu separei, né, eu peguei, assim, pontos mais importantes, 3 pontos mais importantes que a gente precisa ficar de olho para a gente conseguir garantir que a nossa ave seja feliz. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar é a questão de espaço, que eu sei que vocês sempre me perguntam. Então, a primeira coisa, gente, as aves foram feitas para voar e elas têm, na vida livre, um espaço infinito. Então, elas gastam muita energia voando. Isso significa que dentro da nossa casa, elas vão precisar, sim, de espaço, tá? O que eu considero ideal? É você ter uma gaiola para a ave dormir, mas ela ficar solta em algum ambiente preparado para que ela tenha esse espaço para voar, tá? O tamanho da gaiola ou do viveiro, ele vai depender muito do tempo que a ave passa dentro dele. Então, se você tem, por exemplo, uma gaiola que a ave só vai dormir, ela pode ser um pouco menor, mas a gente vai falar sobre isso também. Agora, se você tem uma gaiola que a ave vai passar boa parte do tempo dela, essa gaiola não pode ser pequena, tá? Essa gaiola precisa ser uma gaiola grande. Imagina você ficar dentro de um ambiente fechado, sem conseguir se mexer, sem conseguir andar direito. Não tem graça, a gente precisa de espaço e as aves também precisam. Principalmente porque para elas conseguirem se exercitar, elas vão precisar voar. Então, se você deixa sua ave dentro de uma gaiola ou de um viveiro por um tempo grande, ela precisa conseguir dar pelo menos pequenos voos dentro desse ambiente. Eu não vou falar aqui qual que é o tamanho mínimo de uma gaiola, porque eu não trabalho com mínimo, gente. Eu trabalho com o máximo. O máximo que cabe na sua casa, o máximo que cabe no seu bolso, o máximo que você consegue pagar agora, tá? E não o mínimo. Qual que é o mínimo que eu preciso comprar para minha calopsita? Não, gente, não funciona assim. Você vai ter que analisar o seu ambiente, analisar o quanto que você tem de dinheiro e pensar qual que é o melhor que eu consigo oferecer para minha ave agora. O melhor que eu consigo oferecer é um viveiro desse tamanho, ou é um espaço aqui para ela ficar solta. E depois você pode sempre tentando melhorar. Isso que eu faço aqui em casa. O que eu tenho aqui em casa não é o que eu gostaria.
Hoje elas têm um viveiro numa área adaptada, mas eu gostaria de oferecer para elas um viveiro externo, mas eu moro em apartamento, eu não tenho essa condição. Então, um dia, quando eu for morar numa casa, eu vou conseguir oferecer isso para ela, mas hoje o melhor que eu posso oferecer é esse espaço para elas. Então, eu sempre vou oferecer o melhor dentro da minha condição, tá? Esse é um dos pontos super importantes. Então, eu não vou passar aqui tamanhos mínimos de nada, porque você vai sempre pensar qual que é o máximo que você pode oferecer. Quando a gente fala de espaço para as aves, o que eu acho que é o mais fácil da gente conseguir garantir esse espaço para ela poder voar? É você ter uma gaiola, um viveiro com um bom tamanho, mas você ter um local na sua casa que você adapte para ela ficar solta durante um período do dia. E quando a gente adapta um local para a ave ficar solta, esse local ele precisa ser preparado, tá? Não adianta você soltar a sua ave em toda a sua casa sem você preparar, porque elas podem se machucar com fio solto, com ventilador de teto, pode cair dentro de privado, então a gente sempre prepara o ambiente. Os ambientes que eu acho mais fáceis de serem preparados é varanda para quem tem varanda, fechar a varanda para soltar a ave ali dentro, pode inclusive ser o viveiro da ave. Os banheirinhos e quartinhos de serviço também são bons para serem adaptados. E quem tem aquele quartinho extra ali que não está sendo utilizado, geralmente um quartinho menor, que é feito para virar escritório, ele pode também virar uma área para as aves, tá? Quem tem espaço muito grande de varanda pode pegar só um pedaço da varanda para que a ave tenha um espaço para ficar solto. Então, o viver eu acho que é super importante para quem tem essa condição. Mas, Natália, eu tenho espaço para minha ave, a minha ave só vai para a gaiola para dormir e ela odeia, né? É um trabalhão colocá-la de volta na gaiola. Existem algumas coisas que a gente pode fazer em relação a isso, que é um outro tema, mas um dos pontos que você precisa analisar é o tamanho dessa gaiola. Mas ela vai só dormir. Eu sei, gente, mas você gostaria de dormir num lugarzinho super apertado que você não consegue nem esticar o seu braço, que você não consegue nem mudar de posição direito? Ou você gosta de uma cama grande, com um quarto grande, que você consiga se movimentar naquele espaço? Não ser uma gaiola muito pequena, que tem lá um puleiro só, aquilo ali não é um local adequado. A ave não consegue nem escolher o puleiro que ela vai dormir, ela não consegue nem se movimentar, ela não consegue nem espreguiçar. Às vezes tem duas aves, quando uma espreguiça, bate a asa na cara da outra ave. Então a gente precisa de uma gaiola com tamanho adequado, mesmo quando a gaiola é só para a ave dormir. Então, se a ave vai só dormir, o que eu considero o mínimo? E é o único momento que eu vou passar o mínimo para vocês, tá? É uma gaiola que a ave consiga abrir toda a asa e você pega esse tamanho e multiplica por 3. Esse é o tamanho mínimo de uma gaiola, mesmo que a ave vá só dormir. Porque ela precisa de espaço, ela precisa... Às vezes ela não quer dormir naquele puleiro hoje, ela quer dormir em outro puleiro. Então ela precisa dessa movimentação dentro da gaiola para se sentir bem. Principalmente se você tem mais que uma ave, porque às vezes nessa de uma tentar se esticar, de escolher um local, elas acabam brigando. E essa briga não é porque elas não se gostam, uma briga é simplesmente por conta de espaço. Inclusive, muitas vezes eu sou chamada para fazer atendimento de aves que se odeiam, e quando eu vou lá fazer o atendimento, elas não se odeiam, gente, elas simplesmente estão numa gaiola muito pequena e aí elas ficam se batendo o tempo todo, porque quando uma vira, bate a cauda na outra, quando a outra vai comer, vira e pega o pote e a outra não consegue comer, então elas não têm espaço para cada um ficar no seu canto, tá? Então, o tamanho da gaiola, ela também vai influenciar em como as aves vão se relacionar. E é preciso, sim, oferecer, no caso das aves, o maior espaço que você pode para que elas tenham essa liberdade, tá? Além disso, a gente precisa, nesse espaço que a gente vai oferecer, colocar espaço suficiente para ela conseguir voar. Se você tem uma gaiola e você solta ela de vez em quando num espaço para ela ter um espaço para voar, pode ser que seja necessário você fazer os estímulos para ela voar, porque ela fica muito tempo na gaiola e ela não entende, ela não sabe que ela precisa voar. Então você faz esses estímulos através do recall, tá?
Para isso a gente vai... alguém perguntou aqui se eu posso usar a tela mosquiteiro para fechar a varanda. A tela mosquiteiro, eu tenho, inclusive aqui nessa janela, ela é uma tela extremamente frágil, tá? Então, ela é uma tela que você até pode utilizar se você for soltá-la com supervisão. Se você vai deixar uma ave solta no ambiente com tela mosquiteiro ou com aquela tela de nylon, não vai dar certo, tá? Elas podem fugir porque elas podem roer ali e acabar tendo espaço, tá? Então, não pode. A tela mosquiteiro e a tela de nylon, elas são excelentes para soltar com supervisão. Sem supervisão, ou você coloca vidro ou você coloca uma tela metálica, que é o que vai te dar a maior garantia de que nada vai acontecer. E já sei que vocês vão perguntar, mas Natália, vidro, elas não vão bater contra o vidro? Você vai ter que ensinar que ele tem o vidro, né? No começo a gente usa adesivos no vidro para a ave entender que aquilo ali é uma barreira. E aí depois, com o tempo, elas aprendem e elas não batem mais. As minhas aves não batem nenhum vidro, nenhum espelho. Tá? Mas isso é questão de aprendizado, você precisa ensinar a ave. Vamos lá. Segundo tópico, a temperatura. Esse é um assunto um tanto quanto polêmico, né, gente? Muita gente reclama quando eu falo isso. A gente precisa ter um controle de temperatura para que a nossa ave fique confortável. A palavra certa é confortável. E aí as pessoas sempre me debatem falando assim: ah, Natália, mas na vida livre ela não ia ficar com calor? Ela não ia ficar com frio? Num dia quente, num dia frio? Mais ou menos, tá? Primeiro, quando elas estão em vida livre, se tá um dia muito quente, elas estão ali no meio do mato, tem um monte de árvore para elas se esconderem do sol, é mais fresco. Quem já foi aí pro meio do mato sabe que é mais fresco no meio do mato, então não é o mesmo calor que a gente tem aqui na cidade grande. Então, o clima é diferente e elas conseguem ali sair daquela área de sol direto muito quente para uma área que tá ali mais fresca. Então, não é igual a gente ter um calor aqui que elas não conseguem sair desse calor, ou um frio que elas não conseguem sair desse frio. Se tá muito frio, o bando fica junto, um aquece o outro, eles vão para dentro da toquinha, então eles têm opções também de se esconder do frio. Além disso, a gente tá com o animal sob a nossa supervisão, gente. Vocês gostam de passar frio? Você gosta quando você sai de casa com uma blusinha aí sem manguinha, com uma saia ou com short, e aí você vai para um local que tá um ar-condicionado no talo, você tá com passa-frio o dia inteiro, sua mão gelada. É confortável? Não, né? Você fica até de mau humor. Por que a gente vai fazer isso com a ave? Eles não têm casaco, eles não conseguem sair daquele ambiente. Então a gente tem que oferecer para nossa ave, que tá sobre a nossa tutela, um ambiente que seja confortável. É sobre isso que eu falo. Não é sobre... Ela vai morrer se ela tiver ali com um dia um pouquinho mais frio? Não vai morrer, mas ela não vai ficar confortável. E ela tá sob minha responsabilidade, ela não tem como se esconder daquele frio. Então, por conta disso, é importante que a gente ofereça formas para ela se aquecer e formas para ela também fugir do calor, tá? E qual que é a temperatura ideal para cada ave? Existem algumas coisas que você precisa considerar. A primeira é, se eu perguntar para você, qual que é a temperatura ideal para você? Eu tenho certeza que cada pessoa aqui vai responder uma temperatura diferente. Tem gente que gosta de uma temperatura mais fresca, ou mais fria, ou mais quente, porque o ser humano tem uma temperatura que a gente consegue viver, mas cada indivíduo tem a sua temperatura corporal ideal. Eu, por exemplo, não gosto de ar-condicionado muito frio. Eu gosto quando ele tá numa temperatura mais amena. Quando a gente tá numa sala que a gente liga o ar-condicionado, é sempre uma briga. Metade das pessoas querem deixar mais frio, metade querem desligar o ar-condicionado, e nunca a gente vai chegar ali no momento que todo mundo vai aceitar aquela temperatura, exatamente porque cada um tem uma temperatura ideal. E com as aves isso não é diferente, tá? Então a gente tem uma temperatura ideal que a gente mantém as aves entre mais ou menos 21 a 26 graus, 27 graus. Só que você deve observar o comportamento da sua ave.
Se você percebeu que ela tá com as peninhas eriçadas, então ela tá com as peninhas todas bagunçadinhas num dia frio, provavelmente ela tá com frio. E aí você pode ligar o aquecedor. Se você perceber que ela tá num dia quente, com as asas abertas, com o bico aberto, com o bico quente, ela está com calor. Então você precisa fazer alguma coisa para amenizar esse calor, tá? Então tem a temperatura ideal que a gente vai colocar aqui, mas também tem a sua observação da sua ave. E isso eu não consigo falar para você, isso você tem que observar. Aqui, por exemplo, quando tá um dia muito frio e elas ficam incomodadas, elas ficam mais agitadas, elas ficam reclamando mais. Quando eu ligo o aquecedor, elas ficam mais tranquilas. É quase como se elas ficassem mais irritadas mesmo, com a temperatura mais fria. E isso é uma observação que eu faço, que eu fiz através de algum tempo. Eu fui observando, poxa, nos dias que estão um pouco mais frios, elas parecem que ficam mais chatas, né? Reclamam mais, gritam mais, falam mais. Por que será? Será que elas estão com frio? Aí você pega nelas, a patinha tá gelada, o bico tá gelado. Acho que elas estão com frio. Deixa eu ligar o aquecedor. Ligo o aquecedor, acabou. Não tem mais aquela reclamação. Então elas estavam irritadas porque elas estavam numa situação incômoda para elas, tá? Então são pontos que você vai ter que observar na sua própria ave. E como é que a gente vai fazer esse controle de temperatura? Então a gente tem ali dois extremos, né? Vamos pensar que tá muito frio. Se tá muito frio, eu preciso oferecer fonte de calor. A gente tem duas opções para oferecer fonte de calor. Um aquecedor elétrico, tá? E a gente vai ligar esse aquecedor dentro de um ambiente. Então você vai aquecer o ambiente, não é para jogar o calor em cima da ave. Você coloca o calor virado pro ambiente para eu aquecer este ambiente. E cuidado, se você tem uma ave que está solta no quarto, você não vai ligar o aquecedor com a ave solta, porque se ela parar em cima do aquecedor, ela vai queimar as patinhas. Então, muito cuidado com isso. A gente tem que proteger esse aquecedor. E nunca você vai ligar e jogar o quentinho direto para a ave. Natália, por quê? É a mesma questão do ventilador. Você nunca vai jogar o vento para cima da ave. Simplesmente porque a ave está dentro de uma gaiola ou dentro de um viveiro. Quando você joga o vento em cima da ave, seja ele um vento quente ou um vento frio, e ela está desconfortável com aquilo, ela não tem opção de sair, porque você jogou na cara dela. Então tá aquele vento quente, ou aquele vento frio, e ela tá lá, tipo, estou com frio, mas eu não tenho pra onde ir porque tem um vento aqui na minha cara. Então a gente jamais vai jogar nenhum tipo de vento, nem quente, nem frio, pra cima da minha ave. A gente vai sempre manter o ambiente climatizado, tá? Fora o aquecedor, a gente tem a opção das lâmpadas que são térmicas, né? As lâmpadas de cerâmica. Eu particularmente não uso a lâmpada de cerâmica, eu uso o aquecedor porque eu faço um aquecimento do ambiente. Mas se você tem, por exemplo, um viveiro externo, o aquecedor não funciona, né? Se você tem um ambiente muito grande, o aquecedor também não funciona. A lâmpada de cerâmica, ela é uma lâmpada que não produz luz, mas que produz calor. O que acontece é que ela vai produzir um calor até uma área aqui desse ambiente e a ave vai poder chegar mais perto do calor ou mais longe do calor, tá? Então a gente tem essas duas opções. Eu gosto mais do aquecedor elétrico, mas você pode escolher o que cabe melhor aí na sua vida. Alguém aqui colocou, e para quem não tem aquecedor, compra. Um aquecedor não é uma coisa cara, a gente tem aquecedor de R$50, tá? Então você consegue juntar um dinheirinho para comprar um aquecedor para os momentos em que a ave precisa. Pode ser aquele aquecedor mais simples possível, porque você o seu objetivo é manter aquele local quente. Ou a lâmpada de cerâmica, que também vai custar mais ou menos esse valor, tá? O cuidado com a lâmpada de cerâmica, gente, é que ela aquece. Então tem que ter uma gradezinha protegendo, ou você coloca do lado de fora da gaiola, né? Se for um viveiro e você for colocar do lado de dentro, tem que ter uma grade protetora para que a ave não se queime ali, tá? E se for um ambiente que esteja quente? Se o ambiente está quente, a gente tem algumas opções. Uma opção para quem tem
é o ar-condicionado. Posso ligar o ar-condicionado com a ave? Pode, com alguns cuidados. Cuidado número 1. O vento não pode estar direcionado para a ave. A gente já falou disso. Se o vento estiver direcionado para a ave, ela pode ficar com frio. Sabe quando você está no trabalho e o ar tá bem na sua cara e você fica com frio? Eu sinto muito isso. Eu odeio quando o ar tá bem na minha cara. Eu fico irritada. Então a gente não quer fazer isso com a ave também, tá? O ar, ele vai deixar o ambiente confortável. Então o vento não pode estar direcionado para a ave e a temperatura também não pode estar lá a menos 19 graus, né, gente? A gente vai manter ali temperatura 22 graus para ficar uma temperatura agradável e você vai ficar sempre observando o comportamento da ave para ver se ela tá confortável ou se ela tá com frio naquele ambiente. Poxa, Natália, eu não tenho ar-condicionado. Eu também não tenho aqui, tá? Aqui em São Paulo eu não uso ar-condicionado porque aqui no prédio não pode ter. Quando eu vou pro Rio e eu fico na casa dos meus pais e lá é muito mais quente que aqui, a gente deixa o ar ligado no ambiente porque eu não teria condição de deixá-la lá sem ar-condicionado. Mas aqui eu realmente também não tenho. Então eu tenho outras opções. Uma opção é o ventilador. Pode usar ventilador para ave? Pode. Só que a gente tem a mesma condição. Eu não vou jogar o vento do ventilador para cima da ave, porque ela pode não querer aquele vento, né? E vai ficar incomodada. Ela pode até ficar doente depois. Sabe quando você vai ficar ali no trabalho todo dia com o vento na sua cara e depois você abaixa a sua imunidade e você pega ali uma gripe, por exemplo. Isso também pode acontecer com as aves. Então o vento não pode ficar direcionado para a ave, ele vai ficar ali no ambiente para circular o ar, né? Você vai deixar aquela área bem arejada e você vai oferecer banhos para sua ave. Então você pode colocar banheiras com água fresca, você pode tentar borrifar água se a sua ave gostar, para ela conseguir se refrescar. Seria o equivalente quando a gente toma aquele banho gelado para refrescar quando tá um dia muito quente. E você pode colocar também as frutas e os legumes mais gelados para ajudar a refrescar também. Então são algumas ideias que você tem para poder manter esse ambiente mais fresco. Mas, Natália, posso ligar o ventilador de teto? Eu já fiz um post sobre isso lá no Instagram. Não pode. Primeiro, ventilador de teto, se a ave voar em direção ao ventilador, ela vai bater e ela pode até morrer, fraturar asa, fraturar pata. Eu já peguei vários acidentes. Então, ventilador de teto com aves não pode. Natália, mas a minha ave está trancada na gaiola. Eu posso ligar o ventilador de teto? Eu também não gosto, gente, porque ele entra na mesma questão de um vento direcionado. Se você liga o ventilador, tudo que está abaixo do ventilador vai receber o vento. E se a sua ave não quiser o vento? Ela não tem opção de fugir do vento. Sabe quando a gente liga o ventilador e depois de um tempinho a gente puxa o lençol porque a gente não quer aquele vento direto? Algumas pessoas fazem isso. Eu, por exemplo, não gosto de vento direto. Então eu sempre puxo, por mais calor que esteja, eu tô sempre com um lençolzinho, tá? Então a gente pode puxar isso pra gente pra poder pegar essa barreira do ar. Só que elas não podem. Então eu não gosto de ventilador de teto ligado de forma nenhuma. E outra coisa que me perguntaram. Eu ligo o ventilador no ambiente, então eu tô aqui no meu quarto, o ventilador tá ligado e as aves procuram ficar na frente do ventilador. Tem problema? Aí tem 2 pontos que você precisa considerar. Primeiro, ela tem opção de ir para outros locais, tem puleiro, tem espaço para ela ir para todo local e você não colocou o vento no local favorito dela, porque às vezes eu coloco o vento direcionado para cá, ó. Aqui é o puleiro favorito delas. Elas, às vezes, preferem ficar desconfortáveis com o vento no rosto no puleiro favorito do que ir para um puleiro que elas não gostam tanto, mas que não tenha vento. Então, cuidado com... Elas gostam do ventilador ou será que você coloca o ventilador no local favorito? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é... Elas amam o ventilador. Você bota o ventilador virado para você. E elas querem ficar com você. Então, na verdade, elas amam você, só que você tá na frente do ventilador. E aí elas
preferem ficar com você e ter o ventilador na cara delas do que ficar longe de você e longe do ventilador. Então, se você considerar esses dois pontos, você colocou o ventilador longe de você, longe do puleiro, e as aves ainda assim preferem ir para o ventilador, aí já é uma outra situação em que elas estão querendo o vento, tá? Porque elas, na vida livre, elas têm acesso a vento, mas elas têm a opção de fugir do vento. Então, você só precisa tomar esse cuidado de achar que ela tá gostando do vento, só que na verdade ela tá gostando de ficar no puleiro favorito e você colocou o vento virado pro puleiro favorito delas. Então, considerando isso, aí você pode colocar o ventilador e deixar elas ficarem em contato, tá? Deixa eu só ver aqui 2 perguntas que me fizeram sobre pode colocar comida gelada? Pode colocar comida gelada e pode colocar água mais fresca, né? Não gelada, daquele gelado que congela o cérebro, mas uma água mais fresquinha. Mas é importante, e tudo é uma questão de observação, porque aqui a gente não tem um guia, a gente tem uma observação de indivíduo. Então é importante que você observe se a sua ave gosta de gelado. Que, por exemplo, as minhas aves não comem coisa gelada. Se eu coloco uma fruta gelada, elas não gostam, mesmo que esteja quente, elas não gostam. Eu não gosto de água gelada, eu só tomo água em temperatura ambiente. Se tá um dia insuportavelmente quente, eu tomo uma água assim um pouquinho mais fresca, mas aquele gelado, sabe? Gelado de colocar na geladeira e sair suando, assim, eu não gosto de água assim. Então tem animais que também não vão gostar. E tem animais que amam, mas isso é individual. Então você vai observar. Aí eu coloco o alimento fresco lá, mais geladinho, e elas adoram. Tudo bem. Agora eu coloco e elas não comem, quer dizer que elas não gostam. Então é uma questão de observação. Alguém perguntou sobre alimentação. Gente, a gente vai falar, na semana que vem, vai começar a Semana Bom de Bico, que vai ser na quarta, quinta e sexta, à noite, lá no YouTube, tá? Vão ser 3 aulas só sobre alimentação. Então, se você quer saber sobre esse assunto, já se inscreve lá para não perder essas aulas. Ventilador de pé, com elas soltas, pode machucar as patas? Depende do ventilador. O ventilador tem que ser o mais seguro possível, das tramas mais fechadinhas possíveis. Eu nunca tive nenhum acidente de aves, nem minha, nem de atendimento, com ventilador fechadinho, tá? Eu só tive acidentes com ventilador de teto, que é ventilador que as pás são abertas. Mas aí depende, se você tem aquele ventilador antigo, que é de arame, que tem um espaçamento muito grande, que tem as pás de metal, é um ventilador que tem muito mais risco do que os ventiladores atuais. Então isso depende do ventilador. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ó, aqui, ó. A Graziele falou que o dela não gosta de gelado. As minhas também não gostam de gelado. E isso é muito importante porque é uma questão de observação. Pode ser que a sua ave adore e seja uma forma muito fácil de você refrescar ela num dia mais quente. Então você vai ter que fazer o teste, tá? Pra entender. Vamos lá. Por último, gente, a gente vai ter o que a gente chama de enriquecimento ambiental, que é o último tópico aqui de ambiente, tá? O que é o enriquecimento ambiental? As aves são animais extremamente inteligentes e elas precisam de estímulos para poder gastar essa energia cerebral que elas têm. E se você deixa ela no mesmo ambiente, elas ficam entediadas. Vamos fazer uma comparação. Imagina que eu pego um de vocês aí e coloque num quarto fechado com uma cama, uma garrafa de água e lá uma comida à vontade para você. E você não tem um livro, uma TV, um celular, uma pessoa para conversar. Isso é o que você tem pro resto da sua vida. Você vai ficar entediada no primeiro dia. Então eu vou melhorar o seu ambiente, tá? Eu vou colocar você numa casa de 400 metros, que vai ter uma cama, um sofá e um livro. Aí você tem muito espaço, você tem espaço suficiente para correr, para brincar, só que tem só você, uma cama, um sofá e um livro. É o mesmo livro.
Você vai ler esse livro quantas vezes? Até você não aguentar mais, até você ficar entediado e não ter mais nada para fazer. É isso que a gente faz com as nossas aves. A gente coloca ela num ambiente, por maior que seja, coloca lá os puleiros, coloca lá os brinquedos e depois nunca mais mexe nisso. E aquele ambiente fica o mesmo ambiente pro resto da vida da ave, gente. De um animal extremamente inteligente, extremamente sociável. Não tem como a gente ter uma ave feliz entediada desse jeito. E isso, além da ave ficar entediada, triste, isso vai gerar problemas comportamentais, como gritos excessivos, como uma ave que vai se arrancar, uma ave mais chata, uma ave mais irritada. Então a gente precisa melhorar isso. Como que a gente vai melhorar isso? O enriquecimento ambiental é um tema que a gente podia falar só sobre isso, tá? Mas eu resumi esse assunto em alguns pontos importantes para você começar hoje. Então, a primeira coisa que você vai analisar no seu ambiente, no ambiente que a sua ave vai ficar, são os puleiros. Quantos puleiros a sua ave tem? O mínimo, eu não gosto de trabalhar com o mínimo, mas o mínimo são 3. Se a sua ave tem menos do que 3 puleiros, você precisa melhorar esse ambiente. Esses puleiros devem ser diferentes um do outro, não é para ter 3 puleiros iguais. Por que não é para ter 3 puleiros iguais? Porque a sua ave vai ficar ali parada no puleiro com a mesma posição da patinha o tempo todo, a vida toda. Isso vai causar nessa ave uma dor na articulação no futuro e vai facilitar também a ocorrência de artrose, tá? A gente precisa de puleiros que tenham tamanhos e texturas diferentes. Por isso que a gente dá preferência para os puleiros de madeira natural, que tem texturas e tamanhos diferentes. Então a ave vai ficar mexendo aquela pata ali o tempo todo, vai conseguir fazer essa movimentação. Se você ficar com a sua mão segurando alguma coisa o tempo todo, por 5 minutos, você já vai sentir dor na sua mão. Imagina a sua vida inteira, tá? Então a gente precisa garantir que ela tenha essa movimentação de patinho. E também a gente deve oferecer pelo menos uma plataforma, tá? Por que uma plataforma, gente? Porque a ave vai conseguir esticar a patinha e dar um descanso para essa patinha. Ter plataforma é essencial, você precisa ter uma plataforma. Mas, Natália, elas têm plataforma em vida livre? Elas têm, porque aqueles galhos, aquelas árvores muito grandes, elas são tão grandes que a ave vai ficar com a patinha reta. Tá? Elas têm plataformas também em vida livre. Mesmo que elas não voem para o chão, na própria árvore elas vão deixar a patinha bem esticada. Então é extremamente importante. Inclusive, vocês vão perceber, quem não tem plataforma, gente, coloca uma plataforma e eu te garanto que a sua ave vai no primeiro dia já dar uma descansadinha na plataforma, descansar a patinha dela. Algumas aves gostam até de dormir na plataforma. E isso é essencial para todas as aves, mas ainda mais para aquelas aves mais velhas que acabam tendo uma artrosezinha na patinha e vai doer muito ficar o tempo todo fazendo força numa patinha que tem artrose. Então isso descansa muito a patinha. É essencial que você tenha uma plataforma no seu ambiente, tá? Pelo menos uma plataforma e 3 puleiros. E pra gente melhorar ainda mais o nosso ambiente, para você dar um up, né, um a mais, a gente pode colocar uma corda, tá? Uma corda, gente, tem que ser grossa, não pode ser uma corda fina. Cordas finas, tipo barbante, vão causar acidente. São cordas bem grossas, da espessura do seu puleiro, tá? Por que uma corda? Porque a corda, ela é meio maleável. Então a ave vai ficar treinando ali aquele equilíbrio que ela faz em vida livre. Porque os galhos mais finos das árvores, elas são moles, né? São maleáveis, então faz esse movimento aqui, tá? Então quando ela pousa, ele não vai ficar durinho, retinho, ele faz assim, ó. E ela precisa usar todo o corpo dela para se equilibrar naquele movimento fluido. A corda, ela vai simular esse puleiro móvel que a gente tem em vida livre. No começo, se a sua ave nunca teve contato com uma corda, elas não vão gostar, tá? Elas vão achar estranho, vão sentir medo, porque elas
não vão ter o equilíbrio, elas vão demorar um pouquinho para acostumar e tudo bem, é cada um no seu tempo, mas com o tempo ela vai acostumar e eu garanto para vocês que elas vão gostar desse balanço e desse equilíbrio. Além disso, delas gostarem, isso vai fazer com que elas tenham sempre ali um treinamento do corpo, né? Elas sejam sempre com uma noção de como o corpo delas está ali, sempre com equilíbrio. Isso também vai ajudar na qualidade de vida, na saúde dessa ave. Então, as cordas são essenciais para você dar um up, mas lembrem-se que a corda precisa ser espessa, ela não pode ser uma corda fina, tá, gente? Corda fina é risco de vida para ave, então é uma corda bem grossinha. Ok, e aí o segundo ponto que a gente tem aqui são os brinquedos, né? Então a gente tem um ambiente que a gente preparou, um ambiente agradável, com bastante puleiro, com a plataforma, com a cordinha. E agora a gente vai colocar coisas para nossa ave interagir, para ela gastar o tempo, que são os brinquedos. Os brinquedos para as aves podem ser comprados ou podem ser feitos, mas eles devem sempre ser feitos de materiais naturais. Madeira, corda, papelão, coisas mais naturais possíveis. Evitem coisas que são feitas de metais e evitem plástico, porque esses materiais, se ingeridos, podem causar problema, tá bom? Então, materiais bem naturais. E aí, gente, a gente tem que pensar que a gente precisa entender quais brinquedos que a nossa ave vai gostar, isso você que vai aprender ao longo do tempo. E o que me mata é que vocês vão lá, ai, professora, eu vou lá, vou procurar. Aí, olha, eu fiz esse brinquedo de palitinho que a minha ave ama, então eu vou colocar lá. E aí, todo dia tem o brinquedo de palitinho. Pra sempre é o único brinquedo que ela tem, porque ela ama. Só que a gente cansa, né? A gente enjoa. Se ela só tem esse brinquedo e esse brinquedo tá lá pra sempre, e aí? Aquele brinquedo não fica mais uma novidade. Fica uma coisa chata, porque tá ali, faz parte do ambiente agora. Então, pra gente ter um local interessante, a gente precisa fazer, além de colocar brinquedos, fazer rotação de brinquedos. O que é rotação de brinquedo, gente? Rotação de brinquedo eu coloco alguns brinquedos no ambiente da minha ave essa semana. Semana que vem eu vou tirar esses brinquedos e vou colocar outros brinquedos. E aí vou deixar por mais uma semana. Na semana seguinte eu vou tirar esses brinquedos e vou colocar outros brinquedos. E aí o brinquedo que ela amava, que ela ficou uma semana sem ver, ele vai voltar a ser super interessante. A gente faz isso com criança também, rotação de brinquedo. Você esconde os brinquedos por uma semana, depois oferece para a criança de novo e ela vai pegar aquele brinquedo como se fosse um brinquedo novo, porque não tá ali todo dia, é algo que é interessante, tá? Então a gente precisa fazer essa rotação. Nessa rotação de brinquedo, e vocês vão perguntar, né, de quanto em quanto tempo eu preciso ficar mudando os brinquedos? Não existe uma regra, mas para começar, eu indico você fazer uma vez por semana, tá? Uma vez por semana, para você ver como é que a sua ave vai reagir. Então, se você faz uma vez por semana e toda vez que você faz a rotação, a sua ave fica muito feliz, que nem é aqui em casa, elas amam, você pode fazer com mais frequência, você pode fazer 2, 3 vezes na semana se você também tiver esse tempo. Agora, se você muda as coisas de lugar e você percebe que a sua ave fica com medo, a sua ave é uma ave mais medrosa, aí você vai ter que diminuir um pouquinho essa frequência, né? Poxa, minha ave, ela fica com medo, então eu vou fazer a cada 10 dias, eu vou mudar alguns brinquedos, vou só trocar esses brinquedos, não vou fazer uma rotação total, tá? Pra você entender como é que a sua ave vai reagir. A rotação, ela não precisa ser só os brinquedos. Você pode fazer e deve fazer a rotação dos puleiros também, que é só mudar os puleiros de local ou trocar alguns puleiros. Hoje ela vai ter um puleiro de corda, amanhã ela vai ter um puleiro natural, você vai fazendo essa troca de puleiros de locais, porque você está mudando o ambiente. Sabe quando você tá naquele quarto e você não aguenta mais aquele quarto e você muda a sua cama de local, muda a cômoda de local só para dar um ar de tem um quarto novo? É mais ou menos isso que a gente faz quando a gente troca os puleiros de local. Então a gente dá pra ave a impressão de que elas estão num ambiente novo e isso faz com que elas tenham ali um ambiente mais estimulante. O que eu peço para vocês tomarem cuidado?
como é que a sua ave está reagindo em relação a essa mudança. Pode ser que a sua ave não goste e você tenha que fazer uma mudança mais devagar, ou pode ser que a sua ave ame, que é o caso das minhas, e você possa fazer com muito mais frequência. E a segunda coisa que você tem que tomar cuidado na rotação é que você deve mudar brinquedos, puleiros, tudo isso, mas você não deve mudar de local o pote de água e o pote de comida, tá? Porque as aves acabam acostumando a comer naquele pote, naquele local, que é um local seguro, e se você muda o pote de água, muda o pote de comida, muda de local, a sua ave pode ficar receosa em comer e demorar a acostumar com isso. Então, pote de água e pote de comida, a gente não mexe, a gente vai mexer só ali nos puleiros e nos brinquedos. Tranquilo? Deixa eu ver se eu não falei alguma coisa, acho que eu falei tudo. Dúvidas? Resumindo, para você ter uma ave feliz em relação ao ambiente, a gente vai ter tamanho do ambiente adequado, a gente tem que ter temperatura controlada, temperaturas extremas controladas, e a gente tem que ter um ambiente estimulante, com enriquecimento ambiental, com poleiros o suficiente para a sua ave ter a opção de esticar a patinha e fazendo a rotação desses estímulos para que ela tenha sempre um ambiente estimulante. Deixa eu ver aqui as perguntas. Peraí. Precisa remover os brinquedos para dormir por conta do pânico noturno? O pânico noturno ou terror noturno é uma alteração comum em calopsitas, pode acontecer em qualquer ave, mas é comum em calopsitas, que elas acordam à noite assustadas com o ambiente, se debatem e podem se machucar de forma grave. Se a sua ave já teve terror noturno, ou se ela é uma ave mais medrosa, sim, você deve tirar todos os brinquedos, principalmente que ficam pendurados, para que ela não se assuste com alguma sombra, tá? Mas isso é mais para calopsita, e se ela é uma ave mais medrosa, ou se ela já teve algum caso de terror noturno. Se a sua ave nunca teve isso, você pode manter os brinquedos sem problema. Alguém me perguntou aqui de plataforma, se plataforma dá estímulo de reprodutivo, né? Gente, muitas coisas podem dar o gatilho reprodutivo. A plataforma em si, ela não é um gatilho reprodutivo. Agora, se você colocou a plataforma e você notou que a sua ave está com um gatilho reprodutivo, você precisa entender se é a plataforma ou se é o local que você colocou a plataforma. Se você colocou a plataforma muito perto do teto, então aqui está o final da gaiola, e você colocou a plataforma aqui, você meio que criou uma toquinha nesse canto da gaiola. E aí a toquinha, ela pode ser um estímulo reprodutivo, um gatilho reprodutivo, tá? Mas a plataforma em si não é um gatilho reprodutivo de forma geral. Aqui. Tem ave que gosta de corda, as minhas amam, gente. As minhas ficam penduradas de cabeça para baixo na corda. A questão do estímulo para interagir com brinquedos vai depender muito da sua ave, gente. Não dá para eu falar aqui tudo, mas você tem que começar sempre com um brinquedo pequeno. O grande erro das pessoas é ter uma ave que nunca brincou e aí você pega um brinquedo gigante, maior que a ave, e a ave fica apavorada. Então, se a sua ave é uma ave medrosa ou não sabe brincar, você vai pegar, ó, um pedacinho de papel higiênico. Dá pra ela brincar, deixa ela brincar com uma coisa pequena e inofensiva. Depois, uma rodelinha de madeira pra ela brincar. Depois que ela começar a brincar, é que você vai oferecendo brinquedos maiores. Não adianta você pegar aqueles brinquedos gigantes, trambolhos, pra uma ave que não sabe brincar ou que é medrosa, porque ela realmente não vai conseguir interagir com isso. Pra dormir, posso colocar a cabaninha dentro do viveiro? Não. Eu não indico a cabaninha ou a toquinha, porque ela é um gatilho reprodutivo. E a cabaninha e a toquinha, elas não vão manter a ave aquecida, tá? Ela é um negócio aberto ali. Para manter a ave aquecida, a gente vai usar o aquecedor de ambiente. Então, a toquinha, ela não é indicada para as aves. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A lâmpada de cerâmica pode ser colocada em um bocal normal e comum?
pode, se esse bocal normal for um bocal de boa qualidade, tá? Se for um bocal de plástico, vai derreter. Mas se for de boa qualidade, pode colocar assim. Só tomem cuidado, gente, pra não ter contato da ave com a lâmpada de cerâmica pra ela não queimar. Eu já peguei várias aves que a pessoa deixou, filhote, né? Deixou a lâmpada aquecida perto, o filhote queimou a patinha e teve que amputar a patinha. Então, cuidado, pelo amor de Deus. Deixa eu ver. Minha ave tem terror noturno e dorme em outra gaiola. Cada uma tem uma gaiola. O terror noturno tem isso, né, gente? Às vezes uma ave tem essa crise à noite de se debater, só que uma ave pode estimular todas as outras aves. Inclusive, mesmo em gaiolas diferentes, elas podem estimular. Então, se você tem uma ave que ela tem terror noturno, além de mudar todo o ambiente, tem post sobre isso lá no meu Instagram também, você pode colocá-la para dormir num ambiente separado só para ela não ser um gatilho para todo mundo entrar aí num terror noturno. Gente, tem vários posts de como fazer o seu próprio brinquedo aqui no meu Instagram. Quando acabar essa live, eu vou repostar nos stories para vocês pegarem, mas tem vários até vídeos de como fazer, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu achava que o meu não gostava de galhos. Na verdade, ele era bebê. Hoje ama. Isso também é uma questão de aprendizado. Às vezes você coloca um puleiro que a ave fica com medo, não gosta, mas depois de um tempinho eles acostumam. Acho que é isso, gente. Respondi a todas as perguntas. Sexta-feira a gente vai ter uma live muito especial que eu vou fazer um checklist dos principais pontos mínimos pra gente ter uma ave feliz. Então não percam, vai ser sexta-feira às 9, tá? E não se esqueçam que quem tá inscrito, gente, vai receber o material de apoio, tá? Então ainda dá tempo de se inscrever, que eu vou enviar daqui a pouco. Se inscreve lá no link do Instagram. É gratuito para você receber o link para rever essa live e o material de apoio dessa aula e para você receber o material de apoio da aula que vem, que vai ser o checklist completo. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Até sexta-feira.